Olá, sejam muito bem-vindos ao Legacy Pet, onde nós falamos sobre empreendedorismo pet. E estou aqui com o Fábio hoje e nós vamos falar de um assunto que eu nem sei qual que é o nome, hein, Fábio? O que a gente vai falar hoje? Então, se ela surpresa, tá aqui, né? É, legal. Então, se você ela tá aqui com o Fábio, eu estou aqui com a Maristela. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai mudar o disco e hoje eu vou fazer uma surpresa para ela. Para quem não sabe, a gente fala de empreendedorismo pet, a gente está há mais de 16 anos no mercado pet, já rodou muito, já passou por muita coisa, né, Fábio? Bastante coisa e eu tenho a impressão que no começo a gente não tinha tanta mudança, né? Hoje tá tudo muito rápido, né? Tudo para ontem, né? E eu, assim, sou a calmaria, né, em pessoa, e aí eu já tenho aqui do meu lado o furacão, né, que me estimula, é a pessoa que mais me desafia hoje a sair da minha zona de conforto, a pessoa com quem eu mais aprendo, né, mas tem os seus desafios, né, Fábio? E aí, começando com isso, eu já vou dar o título aqui para que você que chegou até aqui, é o seguinte: Maristela, como usar a inteligência emocional hoje na gestão do seu negócio? Exatamente. Era se falado muito pouco, né? Hoje já mais, graças a Deus, as pessoas estão tendo mais consciência, né? Uma empresa, ela não quebra somente pelo financeiro. Aliás, existe uma pesquisa hoje que uma empresa hoje, ela quebra primeiro pelo emocional e depois pelo financeiro. Olha que interessante, né? Então, eu trabalho na parte de contratação, treinamento e desenvolvimento de times, né, dentro da empresa. E eu foco muito na inteligência, né, emocional, nas competências socioemocional. Mas você pode dar uma ideia aqui para mim, assim, o que é, assim, para explicar para o pessoal aí, para a galera que é aí do mercado pet? O que é exatamente, se a gente fosse explicar de uma forma simples, o que é a tal da inteligência emocional? Porque todo mundo fala e muita gente às vezes nem sabe o que é inteligência emocional. Né, tem várias, né, formas, e para quem quer saber um pouco mais e se aprofundar aí, tem o Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional. Tem muitos coaches hoje extraordinários falando de inteligência emocional, inclusive o meu mentor, o Dr. Paulo Vieira, fala muito de inteligência emocional. Mas inteligência emocional, você tem o equilíbrio ali, né, das razões do que você faz, né? A gente tem o nosso cérebro, que ele tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, né? O direito, ele é emocional e o esquerdo é racional, né? Então, tem momentos que você precisa ser mais racional para tomar as decisões, para tomar ali o que você precisa fazer, né? E tem momentos que você tem que ser mais emocional. Afinal de contas, a gente lida com pessoas, né? E não dá para ser só racional, só cortar cabeças, né? Aproveitando isso, fazer uma pergunta aqui para você, Maristela. Se você é dono do seu negócio, né? Você é o gestor, o gerente do seu negócio, e vamos dizer que você tem, então, aí o cérebro puxado mais para um lado racional, tem como trabalhar para que ele seja um pouco mais emocional? Ou talvez ele é mais puxado para o emocional, tem como trabalhar ou não? Nasci assim, eu vou morrer assim. Como é que funciona essa parada aí? Tem sim, e isso é o nosso foco, né? É buscar inteligência emocional. Isso é um equilíbrio, né? Vou dar um exemplo. Eu falo muito de perfil comportamental, né? O perfil, eu uso a teoria do DISC, né? Que são muitas empresas que usam a teoria do DISC, que é do William Maston, né? Ele fala lá dos 4 perfis: dominante, o influente, o estável e o conforme, né? E aí esses perfis, eles têm ali as características deles, né? E aí o dominante, ele é mais racional, né? Ele pensa mais com o lado esquerdo do cérebro, né? O influente e o estável, eles pensam mais com o lado direito do cérebro, né? Então, eles são mais emocional. A tomada de decisão deles é emocional. Já do dominante e o conforme, e o dominante e o estável são racionais. Então, tudo para eles é
baseado em cima de dados, de fato, de números, de tomada de decisão, né? Vou colocar você numa situação dentro de uma empresa. Dá para você ser só racional? Onde você trabalha com pessoas? Então, ou seja, a gente pode colocar aí que provavelmente a gente tem, às vezes, profissionais aí que eles são... Olha, eu não me dou bem com esse profissional, eu não me dou bem com esse cliente, mas na verdade é porque provavelmente você não entende o perfil desse cliente. Exatamente. Tá. E Maristela, antes de você dar continuidade aí, só fazer um adendo aqui, para vocês que não conhecem aí o DISC, que na verdade o DISC ele é um deles, né? Existem outras ferramentas comportamentais. Mas só para você entender o que é o DISC ele foi criado em cima dos perfis, como a Maristela posicionou, onde você tem os 4 perfis. Ele foi baseado em cima de uma pessoa que passou aqui pela Terra, tá? Aonde você vai num gráfico de 0 a 100 e aonde 50 é o ideal. Então, essa pessoa, ele tinha 50 de cada. E seria o ser humano perfeito, vamos colocar assim. Apesar de não termos um ser humano perfeito. Não, na verdade nós tivemos. Então, inclusive, o DISC ele foi criado em cima de Jesus Cristo. Tá? Não sei se vocês sabem disso, depois quiser aprofundar a história. Mas, Fábio, você está falando Guaraná. Não estou falando Guaraná, não. Inclusive, você sabe como é que ele fez para colocar isso na cabeça de quem não acredita em Jesus Cristo? Ele criou um personagem, tá, de quadrinhos que depois se tornou referência aí no mercado, que é a Mulher Maravilha, tá? Inclusive... o William Maston é um pesquisador, um cientista, né? E aí ele fez uma pesquisa por muitos anos, né? Ele fez uma pesquisa sobre os comportamentos, né, humanos, e ele usou como estudo, na época, ele tinha uma esposa e uma secretária. Depois de muito tempo se descobriu que a esposa... ele tinha uma esposa e, na verdade, tinha 2 esposas, né? Porque a secretária também era uma esposa, né? E naquela época, então, era proibido, ainda é proibido bigamia, né? Então, ele falava que era uma esposa e uma secretária. E aí, ele estudou, ele tinha 2 pessoas dentro da casa dele e ele estudou o comportamento dessas 2. E ele classificou, como a gente fala, né? A gente não concorda com os métodos, mas a gente não discute os resultados, né? E aí existe o perfil, né, para depois quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o William Maston e sobre o DISC, que na maioria das empresas multinacionais, empresas grandes usam ali para conhecer o perfil, né, porque o que acontece hoje? As empresas contratam por competências, né, competências, o que você sabe fazer, né, qual universidade você frequentou, qual faculdade você fez, né, em que você se formou, você tem competência de agir, de executar essa tarefa? Normalmente as empresas contratavam por isso. Só que descobriu-se depois que eram demitidos por a pessoa não conseguir trabalhar em equipe, tinha desafios de comportamento, tinha desafios de lidar com equipe ou com gerentes e lideranças acima, né? Então, se entendeu que as pessoas eram demitidas por falta de competência socioemocional. Certo. Então, a gente entende, Maristela, se a gente for trazer hoje para o mercado pet, tá? Para as clínicas veterinárias, para todo lugar, o que está acontecendo? Hoje você está buscando um profissional para trabalhar na sua loja, normalmente por competências, certo? Normalmente o que a gente pergunta? Você sabe tosar? Sabe tosar todas as raças? Uhum. Né? Sei tosar. Mas esquece de perguntar por que saiu do último emprego, né? Teve conflito? Teve desafios? Teve problemas de valores e princípios, né? Chegava atrasado, teve problema de desavença entre, né? Fofoca, enfim, né? Então, hoje o que eu falo? E voltando lá num dos nossos podcasts que a gente gravou, que falava muito, se você não entende de pessoas,
você não entende de negócio. E aí eu complemento de novo, né? Quem não entende, só vai entender de negócio quem entender de pessoas, tá? Então, é muito importante que você conheça. Eu estou precisando de um vendedor. Qual é o perfil desse vendedor? É um vendedor, né, comunicativo, extrovertido, vai atender bem o meu cliente? Né? Se eu não souber, eu posso contratar uma pessoa que ela é extremamente introvertida, não gosta de falar, não gosta de estar com pessoas, né? Para atender o cliente. Você acha que vai dar certo? O risco é muito pequeno. Só que aí eu te falo, nessa linha que a gente pensou aqui, e até pro pessoal que tá aqui, fica aquela dúvida. A inteligência emocional, na hora de você, um exemplo, dar um esporro no funcionário. O funcionário fez uma agada, né? Gerou aquele problema grande. Como é que essa tal da inteligência emocional, eu posso usar ela a meu favor? Claro, eu já entendi aí, vamos dizer que eu já aprendi um pouco do perfil, então eu teria que me adaptar para eu falar com cada profissional de uma forma diferente. Entender, né? Cada profissional entende de uma forma, né? Então, quanto mais você conhecer o profissional, quanto mais você conhecer o cliente, quanto mais você conhecer o seu chefe, você vai falar da forma com que ele entenda, né? Me chamou muita atenção na última feira que a gente foi na Pet Show. Eu conversei com vários empresários lá e uma das coisas que me chamou muita atenção foi os empresários reclamarem dos seus colaboradores. Eu tenho um bando de incompetente, um bando de folgado, não querem saber de estudar, de se aperfeiçoar. E aí a pergunta que eu faço, mas quem é que contratou esse profissional? Né? Ou você já viu aquela famosa frase onde o profissional fala, dentro da minha empresa ninguém presta, né? Todo mundo é incompetente, ou seja, até eu, né? Até você, que você está se englobando, né? Todo mundo, né? Eu faço parte dessa empresa. Então, mas a gente não coloca aqui que a empresa ela é o reflexo do dono? Se a empresa é o reflexo do dono, vou dar um exemplo. Se você tem dificuldade com... dono, do líder, então, né? Do líder, do gestor, do gerente. Exatamente. Então, eu posso afirmar, eu vou falar que eu vou garantir. Que é o seguinte, se você tem dificuldade de contratar profissional, tá? A gente tem só duas saídas. Uma, ou você não tem técnica e não sabe como contratar um profissional, ou você é um profissional tão ruim que nem para isso você serve. É muito importante você conhecer de perfil, né? E aí entender qual é a necessidade da sua empresa, né? Hoje, o que você está buscando suprir dentro da sua empresa? É uma pessoa com técnica, né? Competência técnica. Eu preciso de uma pessoa que seja comprometida, mas que saiba fazer isso, né? E aí, que seja mais conforme, que seja mais detalhista, que seja mais organizada, que tenha menos conversa, que seja mais focado com um objetivo, né? Então, que perfil seria que você acha que se encaixaria aí? Entendi. De acordo com a função que eu for colocar, né, eu acho empresa... que uma conformidade se encaixaria muito bem aí. Legal. Por quê? Porque está focado ali em método, processo, em números, em dados. Essa pessoa não vai servir para atender um cliente. Posso fazer um bate-bola rapidinho com você aqui? Vamos lá. Para um gerente, eu sei que, assim, lembra só, gente, não fique refém de perfil, tá? Isso é uma coisa que eu falo. Porém, a gente sabe que existem indicadores. Isso não quer dizer que uma pessoa que não tem esse perfil não possa exercer um bom papel. Aqui que a gente fala, você conhecer do seu perfil, não para que você se torne refém de quem você é, mas para que você possa se aproximar de quem você quer se tornar. Sim, mesmo porque você tem, se não me engano, nós temos aí o perfil de nascença, que fala o natural e o adaptado. Que você nasce assim, que você vai morrer assim, e o adaptável, que é o perfil adaptado devido à situação que você está vivendo. Ou seja, então você está afirmando, tá, Maristela? Você está afirmando que o criador daquela música, eu nasci, eu cresci assim...
A e música vou da morrer Gabriela? assim, da Gabriela? Ou aquele outro grupo popular brasileiro, né? Que fez muita fama lá na Bahia, que é pau que nasce torto, E nunca se endireita. Então isso daí São caiu. crenças, São né? crenças? São crenças. Caiu por água, é isso? Você não é fardado a viver com essa crença da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E nada contra Né? as Gabrielas, tá? Foi apenas a leitura da música aqui. Então vamos lá, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, você me ajuda? Eu sei que não é o essencial, mas se a gente fosse trabalhar, eu preciso colocar um gerente na minha loja. Quais são os perfis que, durante a sua contratação, você analisou que deu mais certo? A primeira coisa que eu vou perguntar para você é: esse gerente, ele é o quê? Ele é operacional ou ele é liderança? Não, né? eu preciso de um gerente que trabalhe a parte operacional, não precisa ser a gestão do negócio, que a gestão eu faço, muito legal isso aí, porque ela fez pergunta para entender o que eu quero. Olha só, ela podia dar resposta. Então já fica aí a primeira dica, faça pergunta para você entender. E quando você for fazer uma contratação, primeiro faça perguntas para que você tenha o candidato que você quer contratar. É muito importante que você tenha clareza, Sim, né, com do certeza. que você está buscando. Eu pedi um gerente para você, mas eu não falei também o que é o do gerente. Porque o grande desafio das pessoas hoje de não atingir os seus objetivos é porque eles não sabem o que eles estão buscando. Então vamos lá. Um gerente. Eu preciso de um gerente, eu vou falar para você. Eu quero um gerente que seja líder, tá? Líder por inspiração, não quero ameaças, por inspiração. Que faça gestão operacional, tá? Da operação, não gestão financeira, porque gestão financeira eu faço. E que ao mesmo tempo ele seja preciso na entrega de resultado. Qual é esse perfil? É muito importante definir o que é um gerente inspiracional, né? É aquele que inspira, né? Que ele mostra exemplos, né? Que ele lidera por exemplo, que ele vai lá, ele mostra, ele ensina como faz e as pessoas se inspiram nele, né? Nossa, eu quero ser como esse gerente, eu almejo chegar na posição que ele chega. Então, ele é uma inspiração para os seus colaboradores, para os seus liderados. Legal. Né? Então, é muito importante ter esse entendimento. E se eu quero um gerente, primeira coisa, ele vai precisar ali ter a liderança. Então, ele precisa ter a tomada ali de decisão, né? De tomar a frente, de buscar ali resultados. E nada melhor do que um dominante, né? Porque ele é da missão dada, missão cumprida. Ele gosta de desafios, ele gosta de estar à frente, né, de implementar coisas novas, e o dele tem uma coisa característica muito própria, que é, ele dá a tarefa, mas se não for feita a tarefa, ele vai lá e faz, e tá tudo bem. E ele não guarda mágoa, ele não guarda raiva, e tá tudo bem. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, dependendo do grau da dominância dele, ele pode ser as pessoas podem até entender ele como arrogante ou prepotente, né? Que ele não precisa de ninguém. Não é bem assim. Tá. Então, o importante também é esse gerente ter inteligência emocional para trazer o time dele com ele. E aí, o influente ajuda muito nisso, porque o influente, por natureza própria, ele é de influenciar as pessoas, de trazer as pessoas para ele, né? Eu costumo falar que o influente, ele é aquele cara que ele necessita de pessoas para se energizar, para estar ali cercado de pessoas, ele motiva, ele inspira, mas aí ele tem que tomar um pouco de cuidado de trazer o D para ele, porque senão ele vira meio que sem muito objetivo, né? Entendi. É muito importante ele ter ali uma maturidade, uma inteligência emocional equilibrada, né? Legal. E trazer o time dele para ele, né? Tá. Então, eu posso colocar assim, explicando aí resumidamente, que um exemplo, para cargos gerenciais,
o dominante ele leva uma certa vantagem. O dominante é muito para líder, para gerente, para diretor, para executivo, Legal. né? Então ele tem uma dominância maior, uma iniciativa, busca muito resultado, o satisfatório dele é resultado. Tá, e aí, pessoal, agora eu vou deixar uma dica para vocês aqui, inclusive se vocês quiserem, vocês podem mandar mensagem aqui, ó, escreve aqui embaixo. Se vocês querem, a Maristela, não sei se vocês sabem, ela é analista de perfil comportamental, ela pode fazer esse perfil comportamental. A gente tá falando muito raso aqui, né? O perfil comportamental, ele é um relatório de 38 páginas. É isso que eu ia te falar, são quase 40 páginas. Quando entra um profissional na minha loja, nas nossas lojas, a gente pede para que seja feito, porque para a gente entender como é esse profissional e de que forma que a gente vai tratar. E eu quero dar um exemplo para vocês. Hoje eu tenho, além dos sócios, eu tenho exemplos gerentes de lojas. Eu vou falar hoje especificamente dos gerentes. Olha que interessante, eu tenho um gerente que é dominante e influente, que é exatamente esse perfil que a Maristela falou. E eu tenho uma outra gerente que ela é dominante e conforme, ou seja, ela é de dados. Aí qual que é o trabalho da Maristela? O Fábio, ele é dominante, dominante e influente, certo? Porém, por eu ter uma função de gestão, eu tive que aumentar minha parte de dados, minha conformidade. E aí, qual que é o trabalho da Maristela dentro da Liga dos Bichos? O que ela fez? Ela pegou a gerente, que é dominante e influente, e começou a trabalhar a parte conforme dela de dados, certo? E ao mesmo tempo, ela pegou a outra gerente, que é conforme, já tem os dados e é dominante, e começar a trabalhar o lado influente dela. Então você entendeu? Olha só que interessante, como isso assim, ela é uma doideira, mas quando você entende de pessoas, você faz o seu negócio crescer. E gestão, a palavra gestão, eu vou dar a tradução para vocês hoje aqui, tá? Quando você fala gestão é alvo ou meta, plano de ação e execução. Beleza? Agora, isso em tudo, né, Fábio? Sim. É gestão de pessoas, é gestão de negócios. Agora vamos lá. Gestão de negócio. Você coloca a sua meta, o seu alvo. Você vai criar o plano de ação. É como você vai fazer para atingir isso. E depois você faz a execução. Não tem nada mais que isso. Vamos para a gestão de pessoas? Da mesma forma. Coloque uma meta e um alvo. Qual tipo de profissional que eu quero? Que é o que ela falou. Peguei esse profissional, beleza. Plano de ação. O que é o plano de ação? O plano de ação na área de gestão pessoal é como eu vou fazer para que esse profissional me dê o retorno. E 3, a execução. Então hoje vocês aprenderam o que é gestão de negócio, que nem era a pauta de hoje, e também gestão de pessoas. E é muito comum dentro das empresas, né, Fábio? A pessoa fala, eu faço de tudo, mas eu não atinjo resultados, né? Não consigo atingir os meus resultados que eu quero, né? Uhum. Mas aí as pessoas estão com o time certo, mas no lugar errado. Então será que pode acontecer, de repente, de você ter uma equipe, né? Uma equipe, um time montado, tá? Um time montado e você tá com as peças certas, mas no lugar errado. Um exemplo, eu tenho o Messi jogando no meu time, mas ele tá de goleiro. E imagine você cobrar desse profissional uma coisa que é além daquilo que ele pode entregar. Tá. Né? Agora, Maristela, e se eu não sei fazer isso? Agora eu vou te fazer a pergunta. Para quem não sabe fazer isso, você tem um curso? Você presta esse tipo de serviço para o pessoal? A gente faz ali o perfil comportamental, a gente faz o treinamento do time, né? Faz o mapeamento todo. Mas você do faria time. isso para o pessoal que está assistindo? Com certeza. Então, ó, se vocês têm dúvida, para você saber se funciona, tá? Não precisa sair fazendo da sua equipe inteira. Faz o seguinte, manda mensagem aqui embaixo, pede para conversar com ela, tá? Você manda o direct, ela responde vocês, ou alguém do nosso time vai responder. Ela vai fazer primeiro o perfil comportamental seu. Ela vai dar o retorno onde você está. E aí sim, se fizer sentido, você faz isso
para sua empresa. Só que aí eu já vou te dar a má notícia, tá? Só tem um problema quando você faz isso. Nunca mais você vai contratar um profissional sem fazer análise de perfil. E já vou avisar, se você tem um negócio pet, é solteiro, quando você arrumar um namorado, eu tenho certeza que você vai querer que ele faça análise de perfil. Até para você entender como é ele. Eu diria mais, antes mesmo de você se casar, você precisa fazer o perfil comportamental do seu parceiro. Porque às vezes você está esperando uma coisa e ele não vai conseguir te dar. Né? Então é muito importante. E a mesma coisa dentro de uma empresa. Você está esperando algo de um funcionário que ele não pode te entregar. Sim. E aí você fica nervoso, aí você fala que a culpa é dele, aí você fica estressado. Sem inteligência emocional, desconta nele uma coisa que você poderia resolver. Profissional certo na vaga certa, entregando o resultado. Profissional errado na vaga errada, sem resultado. E lembra aquela reunião que você faz com a sua equipe inteira e você dá o recado? Eu já vou te falar. Ela é boa até um ponto, mas o ideal é, depois que você entende o perfil, você falar com cada um ou até dividir em grupos de acordo com o perfil para que você fale. Eu vou citar um exemplo rapidamente aqui. Eu tenho 3 filhos, tá? Nós temos 3 filhos. Eu tenho uma filha que é dominante, uma filha que é influente e um filho que é estável, tá? Eu vou sair agora à noite e tá frio, eu quero que ponha o casaco, tá? Como é que funciona? Vou falar primeiro pro estável eu vou falar de manhã, que a gente vai sair à noite, que vai esfriar. E se ele precisa tá pronto às 19 horas que nós vamos sair, e eu gostaria que ele fosse com casaco, porque vai esfriar, beleza? A influente, que é a segunda filha, eu vou falar a mesma coisa, só que eu vou falar em cima da hora para ela. Ó, filha, estamos saindo. Porque se eu falar mais cedo, à noite ela já esqueceu. E eu ainda tenho que reforçar, às vezes falar 2 vezes, porque ela vai falar, pai, onde a gente vai mesmo? O que a gente vai fazer? E olha só, provavelmente você deve ter funcionário profissional que trabalha com você assim. E eu tenho uma terceira filha que ela é uma dominante. Então, com a dominante, se eu falar para ela, coloca o casaco, ela não vai colocar o casaco. Nem a pau. Nem vai colocar. Eu vou falar o seguinte, amiguinha, nós estamos saindo agora, nós vamos sair para jantar. Eu preciso que você coloque o casaco. Você prefere o verde ou o amarelo? Porque o dominante, ele tem que ser sempre o último a responder. Então, eu jogo... Ele tem que ter a liderança, a decisão, né? O poder de decisão. A decisão é dele. E aí resolve. Se você for trazer para o seu nicho de trabalho, é a mesma coisa. Se você tiver um tosador dominante, você não precisa entrar em atrito com ele. Joga a decisão para ele, que nem ele fala assim, olha só, eu preciso que você tose esse cachorro primeiro e depois dê o banho. Não estou colocando aqui se isso é certo ou se é errado, ok? Você está impondo para o tosador. O tosador vai falar, não, eu vou dar banho primeiro e depois eu vou tosar. Você quer trazer essa solução para o tosador dominante? Chega para ele e pergunta assim, amigo, é melhor dar o banho primeiro ou fazer a tosa? Você deu o poder de decisão para ele, mesmo você sabendo que o ideal é você fazer o banho primeiro. E ele, como ele é um dominante, ele busca resultado, ele vai entregar isso. Só que também pode acontecer de você ter um tosador estável. Tá? Que é um tosador mais calmo, mais tranquilo. E ele é bom para o seu negócio? É ótimo. Principalmente para trabalhar com filhotes, para trabalhar com animais idosos. E aí como é que você vai chegar para ele? Você pode chegar com uma certa antecedência e explicar, olha, esse pet quando chegar, eu preciso que seja feito o banho e depois a tosa. Se você tiver um tosador, um banhista que for influente, e você precisa que ele faça o serviço de banho, e de repente você vai ter um shampoo terapêutico, tá? Você tem que falar em cima da hora para ele. Porque se você falar com antecedência, na hora ele já esqueceu. Ele vai inverter o processo. Ele vai inverter o processo, ele vai fazer o banho e depois ele vai falar, tinha que fazer com shampoo? Aí você vai falar, mas eu avisei. Ele vai falar, é que eu fiquei tirando foto com o cachorro. Mas é importante, porque normalmente esse profissional ele é super carinhoso. Carismático também. Carismático, né? E carinhoso. Carinhoso, na verdade, todos são. E se você tem um profissional conforme, cara, esse é o mais top. Esse é aquele que você tem que chegar e passar dados. Olha, shampoo, ele vai falar quantos minutos? Aí você vai falar, pô, você não sabe? Ele fala, não, ele quer confirmar dados.
Então, shampoo tal, qual que é o processo? Shampoo tal, tantos minutos, secagem morna para fria. Depois você vai escovar assim, você explica. Talvez ele vai te questionar. E quando ele não pede uma foto. Às vezes ele fala, dá para você me mandar uma foto de como o cliente como quer? Exatamente você quer? Esse é o conforme. Mas, Fábio, isso é muito assunto, mas o mais importante, porque as pessoas precisam saber, dentro de uma empresa, para você ter sucesso, você precisa ter todos os perfis. Legal. O dominante, o influente, o estável, o conforme, todos os perfis são importantes, né, para que você possa realmente trazer resultado. E se o pessoal quiser saber mais informação, é um relatório bem profundo, são mais de 38 páginas, onde sai o perfil natural, perfil adaptado, onde também tem os tipos psicológicos, né, o que é importante, os valores, né, introvertido, extrovertido, é muita coisa. E a gente dá a devolutiva também, né, que é mais ou menos 2 horas, 2h30. Legal. A partir do momento que você sabe ali o seu perfil, você já começa a entender melhor o seu colaborador e até mesmo o seu cliente, né? Então é por isso que ele tem esse comportamento. É por isso que ele responde desse jeito. Quanto mais você conhecer de pessoas, mais você entende de negócios. E é muito importante que você tenha isso em mente. O bem mais precioso de dentro de uma empresa são pessoas. Então é isso aí, pessoal. Para vocês que gostaram aí, como ela falou, e eu uso a minha frase, para entender de negócios, você precisa entender de pessoas. Um bom líder, ele não confia, ele confere. Tamo junto, até a próxima e é nóis. Valeu! Um grande beijo, pessoal. Até mais.